Vai ter alguém abrindo o coração, dizendo que quer ser mais do que um amigo, por mensagem do WhatsApp. Vai ter, eu vou usar uma palavra um pouco diferente, uma cantada educada, por mensagem, para que possa se iniciar uma conversa amiga, sincera e objetiva. Alguém que já lhe observa e lhe admira, vai abrir o coração por mensagem. E não é porque ele tem medo de você, é porque ele gostaria muito que você aceitasse. Porque ele não quer perder uma amizade. Eu estou falando de alguém que já lhe conhece há um tempo, que vai abrir o coração. Tá saindo a voz agora? Tá me ouvindo? Alguém próximo, que é tímido, vai falar para você por mensagem do WhatsApp que lhe admira muito. E esse alguém vai dizer que tem passado dias pensando em você. Ei. Você tem sido admirada e sua história cooperou muito para isso. O que você pensou que foi vergonha lá atrás foi o que causou um impacto no coração de alguém que passou a te desejar. A tristeza que você teve lá atrás, sofrendo com alguém, foi o que despertou interesse no coração de alguém de caráter. Porque alguém de caráter vai se aproximar. Você pensou até que a história que você teve com aquele homem foi vergonha, mas para a pessoa de Deus, para a sua vida, foi inspiração. Não é porque ele quis que seu sofrimento, é porque ele viu o quanto você é resistente. E ele quer alguém de fé e resistente ao lado. E você é a pessoa certa para esse amado. Deus fala para mim assim, alguém vai se aproximar. Ele é tímido e você vai precisar dar uma ajuda. Você consegue entender isso? Você vai precisar dar uma ajuda, um empurrãozinho. Porque você não está mais ferida. Se você é minha ovelha, você já foi curada. Porque já foi profetizado nas lives anteriores, nas campanhas anteriores. Então, minha filha, você já está curada. Vai acontecer exatamente assim. Quando chegar esse homem na sua vida, esse amado da sua alma, você vai perceber que ele tem uma certa dificuldade de se abrir. Você vai dar uma forcinha para ele. Deus é tão lindo, ovelha, que ele está dizendo para mim assim, Rodrigo, isso já está acontecendo na vida de uma irmã que está aqui. Você percebeu que ele é meio tímido. Diferente, é diferente. Então dá uma forcinha para ele. Mas essa conversa vai sair do WhatsApp, tá? Essa conversa vai ser olho no olho. Vai ser olho no olho. Porque está no tempo de você reconstruir tua casa. Reconstruir teu lar. Não se preocupe. Porque Deus vai lhe dar condições psicológicas e financeiras de viver melhor do que você já está vivendo. E esse que está se aproximando, ele é generoso, mão aberta, que vai ajudar você nos seus propósitos. Você vai começar a viver um tempo novo, bem diferente de antes, onde você vai poder relaxar. Entende o mistério? Sim ou não? Você vai poder relaxar.
para desfrutar das promessas que estavam travadas, retidas. Ele é tímido no primeiro momento, mas depois que houver uma sintonia, ele é descontraído. Oh! E você precisa do teu lado de alguém descontraído e não amargurado e fechado. E vai chegar esse que vai descontrair você do jeito dele. Você acredita? Olha, eu vejo aqui uma sala de cinemas. Ei, mistério, olha aí. Uma sala de cinema onde uma tarde, uma noite, vai fazer muito bem ao seu coração. Alguém aqui recentemente recebeu o convite para ir no cinema, para tomar um chá. Deixa eu ajeitar o topete hoje. O topete tá que tá. Filha, tu vai descontrair. Eu vi um convite de cinema, para ir no cinema. Cadê você? Você tá aqui. É uma irmã específica. E você que falou bem que poderia ser eu, vai ser contigo também. São 3 visões que eu tive. Uma foi sala de cinema. A outra foi um almoço e a outra foi um jantar. Deus vai te dar a chance de recomeçar. Vai ser difícil, minha filha, que você vai ter que superar traumas. Você vai ter que acreditar na glória da última casa. Ou você não acredita na Bíblia Sagrada? Você vai ter que acreditar na glória da segunda casa. A promessa da glória da última casa ou da segunda casa é maior do que a da primeira. Quando eu começo a entregar as revelações de Deus aqui, quando eu começo a profetizar, eu começo a receber muitos testemunhos. Mas de vez em quando eu vejo algumas ovelhas falando assim: não acontece nada na minha vida. Você está sendo muito ingrata com Deus, tá? Porque quando você abre a sua boca para dizer que não acontece nada na tua vida, você trava no mundo espiritual as bênçãos que poderiam te abençoar no momento da profecia, no momento da revelação, no momento da palavra. Então repense para você não continuar perdendo, tá? Aqui tem pastor de verdade que fala o que você precisa ouvir, como também eu abro o ouvido para ouvir aquilo que Deus quer que eu ouça. Então eu estou te falando, francamente, não seja ingrata, porque dizer que não está acontecendo nada na tua vida é mentira. O que acontece na tua vida eu vou dizer, e agora você mexeu com uma revelação que Deus mandou te dar. Você reclama por causa das tuas escolhas. Você reclama porque você escolheu alguém que te maltratou, você não soube esperar. Você foi entregar teu coração na mão de um homem quando Deus mandou você entregar teu coração para ele. Então não chore, não reclame, julgando a culpa nos céus ou nas pessoas que Deus usa para falar contigo. Essa é a verdade que vai te curar. Se tu não quiser, Deus abençoe. Aqui tem pastor que ora. Tem pessoas que hoje, Deus está revelando aqui, tá? Tem pessoas que hoje vivem reclamando, não acontece nada. Não é o caso aqui na live, tá? O que ele fala não acontece nada, nunca aconteceu comigo, não chegou aqui, não recebi nada. A pessoa não planta uma semente. A pessoa é ingrata o tempo todo porque é amarga, porque um homem fez você ser amarga. Aí você quer jogar a culpa em Deus, no profeta, no pastor, no padre. Não é, a culpa é tua. Porque fez escolhas erradas de pessoas que nunca te mereceram. Está colhendo hoje. Mas a boa notícia é que isso pode mudar a qualquer momento. Como que faz para mudar? Se converta de verdade e aceite
a única verdade que pode salvar e te libertar. O que houve hoje, pastor? É água consagrada, ovelha. Ó, daqui a pouco eu vou consagrar a sua água. Eu sei que não dá like esse vídeo. Eu sei, não dá like, não dá. Eu sei que não dá. Não estou preocupado com isso. Minhas ovelhas já dão like, eu sei. Mas quem talvez esteja entrando pela primeira vez, entenda, aqui eu vou entregar e me esforçar para isso, o que Deus manda. E alguém aqui precisa ser mais grato do que tem sido. Ei. Eu vou te contar um caso verídico, verdade, vou lhe provar que é verdade. Um homem perdeu tudo de mais precioso que ele tinha. Alguém que amava. Só que ele não tinha perdido. Porque depois de muitos anos ele iria ver que o que ele achou que foi perda foi um processo de Deus para fazer a pessoa que ele achava que tinha perdido ser alguém incrivelmente poderoso e abençoado. Olha que revelação profunda. Ei, pega aí! E quando esse homem descobre que essa pessoa que ele tanto ama está vivo, ei, pega aí, minha filha. Sabe qual é a primeira atitude dele? Não tenho que perder tempo. Tô todo arrepiado aqui. Eu tenho que avançar na direção dele. Vou ter que enfrentar um deserto. Era um amor de pai para filho. Porque aquilo que você pensa que perdeu está no processo de evolução, de crescimento. E não é perda, às vezes. É um processo obscuro, tenebroso, difícil, onde Deus prepara o vaso para o projeto grande, superior, infinitamente melhor e maior do que mentes pequenas pensam. Ei, tá muito forte, pega aí. Clica aqui, manda para 15 grupos. Vai ficar melhor ainda. Eu estou falando de Jacó e José. Se você olha Gênesis 46, no primeiro versículo, você vai ver claramente que Jacó parte em direção ao Egito, mas ele está em Canaã. E qual era o caminho? Deserto. Um senhor de idade, um ancião, avançado em dias, quando recebe a notícia que o filho está vivo, ele não pensa duas vezes, ele diz, eu preciso ir naquela direção para encontrar meu filho, mas eu vejo um deserto. O que ele vai fazer no deserto? Vai mexer contigo essa revelação. Talvez você nunca tenha ouvido desse jeito. É mistério de Deus aqui, pega que é forte. Qual foi a primeira atitude dele? Enfrentar o deserto para ver quem ele amava. Uau, pega que é forte. Se você quer alguém que você ame ao seu lado, enfrenta os desertos. Porque um dia essa pessoa também já enfrentou deserto por você. Semeie na vida de quem você ama, porque um dia quem ama você também já semeou na sua vida. Ei, Deus está falando aqui, está falando profundo. Jacó sai em direção ao lugar do encontro. Qual era a terra? Gósen, região próspera do Egito, escolhida especificamente para a família de José. Não foi para qualquer lugar, porque um filho ousado investiu na pessoa que amava, mas não quebrou a cara. Por que alguém aqui é tão frustrada? Porque investiu no coração de um homem que não mereceu você. Então não culpe a Deus por tuas escolhas erradas. Nem diga que palavras que nada acontece na tua vida se o erro é você. Ei, tá pesado hoje? Cajado tá aqui, ovelha. Vai melhorar. Mas o segredo vai ser revelado agora. Uau, pega aí, minha filha. Pega aí. Clique aqui, manda para 15 grupos. Quem tá dando superchat, eu vou falar o nome de cada ovelhinha aqui no final, tá? Irmão Anthony, Deus abençoe, meu filho. Eu admiro muito você, tá, Anthony? Deus abençoe, meu filho. Vai crescer mais. Mas tem um processo de Deus contigo aí, filho.
É mais do que você pensa. E vai expandir as 4 paredes, os 4 cantos, vai ir além. Oh. Jacó partiu com tudo. Para onde? Para Berseba. Ei! Pastor, mas ele não tinha que ir para o Egito. Egito em hebraico é Mitzrayim. O bairro seria, a região seria Gósen. Sim, mas ele fez uma pausa em Berseba. Então ele faz o caminho ser um pouco mais longo. E olha que ele está no deserto. Mas eu fico me perguntando que raios esse homem ancião, idoso, foi fazer em Berseba, que parece que ele foge um pouco do caminho. Porque o que ele vai fazer em Berseba é o que quase ninguém faz. É o que poucos fazem no deserto, para ficar bem claro. Hey. Agora tu vai pensar e tu vai entrar nessa revelação, tu vai entrar nela. Pastor, ele tinha que ir para José. Ele tinha que passar por um deserto. Mas ele passa primeiro em Berseba. Escreve aqui, Berseba. Pode escrever, B-E-R-S-E-B-A, Berseba. Escreve. O que esse homem vai fazer em Berseba? Eu perguntei para Deus e a Bíblia respondeu. Ele foi para Berseba oferecer sacrifícios, no plural. Para quê? Ao Deus de Isaac, o seu pai. Aquele homem poderia ter ido direto, porque na mente humana iria poupar tempo. Na mente pequena, ele não poderia passar muito tempo no deserto, nem aguentar a pressão. Mas na mente de quem serve a Deus, primeiro, agradecer, gratidão por algo que Deus deu a ele, surpreendendo ele. Ovelha, eu já ensinei isso aqui, mas eu preciso reforçar. O deserto não é desculpa para você ofertar, para você não ofertar. O deserto não é desculpa para você não devolver o santo dízimo. O deserto não é desculpa para você chorar. O deserto não é desculpa para você achar que é o teu fim. Deserto não é muleta, deserto é preparo. Tem gente que faz do deserto muleta. Ele faz o deserto, região de Berseba, um altar para poder sacrificar. Só que são detalhes minuciosos, importantíssimos, de alta relevância para o nosso crescimento. Ele estava vivendo crise financeira, recebeu uma mensagem que José, seu filho, com Raquel, ainda estava vivo. Jacó teve um filho com Raquel chamado José e outro Benjamim. Com Léia e Lia, ele teve outros filhos. Por isso aquela confusão toda também. Então, esses 2 filhos, que era da esposa que ele mais amava, tudo isso é bíblico. Ele decide sacrificar no altar, no deserto, antes de continuar a jornada fora. Olha que homem incrível. Estava passando crise financeira, porque só existia comida no Egito. Ele sai de uma terra com uma mão na frente e outra atrás. Não dá para levar tudo. Óbvio que não dava. Então eles levam o que dá, mas ele para no meio do caminho para ofertar. E tem gente que para no meio do caminho para murmurar. Quem é você? Você para no meio do caminho para reclamar ou para ofertar? Porque se você para reclamar, 1 Coríntios 10:10 diz seu destino. Quem murmura se autodestrói. Vou lhe provar. O povo foi destruído no deserto porque murmurou. Outra tradução, vou falar uma tradução mais atualizada. Não murmure como os teus antepassados murmuraram e foram destruídos pelo anjo da morte. Jacó, recebendo a boa notícia, ele vai ofertar, e é sacrifício no altar. Com pouco dinheiro, com pouco alimento, na esperança de melhorar, após a trajetória do deserto. Elaine Fabrício, Deus abençoe, minha filha. Depois de tudo isso, ele segue jornada fora. Porque alguém vai dizer para ele, ei, senhor pirou? O deserto é para cá. Ele fala, não, mas eu preciso sacrificar. Porque ele conhecia o segredo do sacrifício. Eu sei que você fez um sacrifício na campanha, no santo dízimo, eu sei, para ajudar pessoas.
quem recompensará vai ser o Senhor. E ainda que ele não recompensasse, que não é verdade, ele sempre recompensa e muito mais, só o fato dele ter dado a vida para mim e para você, já teríamos que ser grato o resto da vida, né? Calma aí que vai melhorar agora. Você não vem nessa live à toa, não. Não é obra do acaso, não. Ô, o senhor ficou doido? Não, não tô doido, eu tô bem consciente. O que você vai fazer aí? Eu vou sacrificar. Os filhos sacrificam? Os irmãos de José sacrificam? Não! Quem são os que ofertam e que sacrificam? José e seu pai e José. Percebe? Você percebe? Tudo era nas costas de Jacó. Era Jacó que bancava tudo. Agora vai ser José, porque eles tomam ciência que ele está vivo. Mas quem sacrifica e oferta vai evoluir e prosperar mais do que aqueles que retêm. Quantos trajetos fizeram os filhos, amando de José, para buscar Benjamim, para voltar para o Egito, para voltar para Canaã? Cadê o sacrifício dos irmãos? Seja bem-vinda, Ellen Nunes. Sou ovelha nova. Receba o abraço do seu pastor. Vários trajetórios e no interregno de tempo não houve um pit stop para poder adorar e agradar o Deus vivo como a simples oferta de amor. Esse homem dá o que tem e algo mais, porque ele tem poucas energias e saúde para chegar no objetivo final. Então a oferta dele foi maior. Foi mais do que dinheiro. E o texto é claro, Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifícios no plural ao Deus de Isaac, que era o seu pai. Isso é mais intenso do que você pode imaginar, porque ele está dando algo que ele hoje tem pouco, por causa da crise. Ele tem uma promessa no Egito, mas ele não vislumbra a promessa ainda. Ele tem uma promessa de terra, de carro, de ser bancado por José, mas ele não vê isso com os olhos, porque ele vai exercer a fé. Eu estou te ensinando um caminho, que é você que diz sim para esse caminho ou não. Ovelha, desde pequeno, eu sempre tive... Eu falo isso para inspirar você. Imite a fé do seu pastor. Eu aprendi isso na Bíblia. Eu sempre tive o prazer de ajudar pessoas. Quando eu me converti, eu entendi o que isso faz com quem ajuda. Acredite, quem ajuda é mais abençoado do que quem é ajudado. Você consegue ver os irmãos de José sacrificando? Não. Mas eu consigo ver José sacrificando e ver o seu pai Jacó sacrificando, que são os dois principais personagens dessa história. E acredite, José vai além, brilha mais do que o pai. Quem suporta fundo de poço, quem suporta injustiças, prisões, calúnias, difamações, perseguições, agressões, quem vive uma vida injusta sempre será honrado por Deus mais do que aqueles outros que não têm condições de trilhar no deserto porque desistem facilmente. Anthony, Deus abençoe, filho. Como ter condições então, pastor? Se submetendo à vontade de Deus, acatando o preparo, fazendo aquilo que Deus lhe orienta. Deus não vai obrigar, não adianta, não vai obrigar. Deus vai orientar. Agora, quando você tem um chamado, preste atenção no que eu vou te falar. Quando você tem um chamado e tu foge dele, uma hora o poder de Deus te alcança para te colocar dentro do chamado. Se um dia você falou, eis-me aqui, me usa, Senhor, uma hora ele vai te usar. Você não quer ser instrumento dele, quer brilhar? Então uma hora ele tem que lhe preparar. Ele está atravessando um deserto. E o que acontece depois que ele faz a oferta?
Ovelha, isso está na Bíblia. É só você entender, e eu estou destrinchando para você. Versículo 2 de Gênesis 46. Escreva aqui. Gênesis 46, versículo 2. Naquela noite, Deus... não é possível. Ele faz o sacrifício, ele faz a oferta, e a Bíblia diz, naquela noite, Deus falou com ele numa visão. Uau. Olha aí. A irmã Elaine já pegou. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão. Então escreve aqui. Deus está falando comigo através dessa visão. Pode escrever. Ivone Souza, Deus abençoe. Escreve. Coloque 7 vezes, com calma, com paciência, não precisa escrever rápido, nem de uma vez. Deus falou comigo através dessa visão. É o que está acontecendo. Olha que lindo. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e o chamou assim, Jacó, Jacó. Chamou ele 2 vezes. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus, essa é muito forte. Pega mais uma aí, vai. Quer saber essa? Sim ou não? Fala comigo aqui. Alguém tá me... não é possível. Vocês estão muito quietos hoje. Hã? Minhas lindas, fala comigo, filho. Quer saber? Jacó. 2 vezes. É bênção dobrada. É porção dobrada para começar com algo que ele acabou de fazer. É o sinal que vai vir dobrado daquilo que ele fez. Só que é um sinal de quê? Que haveria multiplicação na continuidade do texto. E eu vou te explicar. Jacó, Jacó. Jacó, Jacó. E ele vai dizer assim, eu estou aqui, respondeu ele. Porque aquele homem tinha sensibilidade à voz de Deus. E a oferta dele fez ele ouvir claramente a voz do Senhor. Eu acho que você já entendeu. Olha aí, Andréia. Eu acho que você já pegou, minha filha. Pega aí, Ana. Deus disse, eu sou o Deus. Eu sou o seu Deus, o Deus do seu pai. 2 vezes. Eu sou o Deus. Eu sou seu Deus e o Deus do seu pai. 2 vezes. Olha o que Deus está falando, hein? Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu não falei que esse homem estava com medo de ir para o Egito. Eu não falei, olha a prova aqui. Não tenha medo de ir para o Egito. Então, quando ele faz uma oferta, quando ele faz um sacrifício no deserto, uau, Deus fala, não tenha medo, porque eu estou contigo. Não entendeu? Eu vou traduzir. Deus mandou dizer para você, olhando nos seus olhos, não precisa ter medo que ele está contigo. Inclusive nesse negócio e nessa fase. Ele está contigo. Olha aqui nos olhos do seu profeta. Olha nos olhos do seu pastor. Olha para mim. Ei, não precisa ter medo do que você não vê. E não precisa temer a força contrária nem o adversário. Jacó agora vai ficar tranquilo. Uau. Ei. Depois, ao findar dessa live, por isso fica até o final do vídeo, você vai se sentir tranquila, relaxada. Lembra do início da live? Porque você precisa estar assim para novas relações, para novas ocasiões, filho, para novos contratos, para novas possibilidades, para novo relacionamento íntimo. Você precisa estar relaxada e não estressada. Tá pegando o manto? Então pode ficar calma. Porque você vai se sentir tão tranquilo, tu vai dormir tão em paz. Pode botar nessa live para dormir, que tu vai ver a paz que tu vai dormir. Não tenha medo de ir, porque era um novo caminho, um deserto. Era uma nova jornada e ele estava sem energia, esgotado, cansado. E Deus vai lá e dá segurança para ele. E tudo isso começa a vir visão, tranquilidade, segurança através de uma oferta.
Olha o poder de uma oferta. Eu estou te ensinando, tá? Eu estou te ensinando. Minha parte eu faço. Olha o poder de uma oferta. Tranquilidade, segurança, visão e direção. Tranquilidade, direção, segurança e visão. Alguém consegue escrever isso aqui? Deixa eu ver você que conseguiu escrever. Você que captou. Cadê? Você que está ligado aqui no manto, no mistério. Vou entregar tudo. E cadê os filhos de Jacó, os irmãos de José? A Bíblia não narra, não relata. Por quê? Porque não faz algo que chama a atenção. Jacó fez algo que chamou a atenção de Deus e Deus respondeu a ele. Ei, eu estou todo arrepiado aqui, minha filha. Que algo foi esse? Ofereceu sacrifícios no plural. Tantos filhos, 11 irmãos. Uau. E nenhum fez um sacrifício? Agora ele tem paz e sossego, porque ele sabe que Deus está com ele naquele deserto. Deus está contigo nesse deserto. Deus está com você nesse deserto. Deus está com você nessa fase extrema. Extrema. Ei. Eu sou o seu Deus. O Deus do seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali eu farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Qual era uma das preocupações de Jacó? Que a descendência não evoluísse, não proliferasse, não crescesse. Uma das preocupações. E Deus está tratando as preocupações dele no deserto. Olha o que uma oferta fez. Olha o que um sacrifício fez. Olha o que... Ei, pega mais uma. Você fazer o caminho ser um pouco mais longo no deserto pode trazer de retorno. Com Deus, mais é menos e menos é mais. Já te ensinei isso. Ei, meu Deus do céu. Estou encerrando. A introdução. É brincadeira, hein? Não vai embora, não. Fica comigo. Fica comigo. Dá um sorriso aí, minha filha. Ah, se eu pudesse ver tua fotinho rindo aqui, hein? Dá um sorriso aí. Tá vendo? Que irmã tão linda. Que irmão lindo. Hã? Você fica mais bonito com um sorriso nos lábios. Ah, tá rindo, né? Ah, tô vendo, né? Isso. Mostra as canjicas, como dizia a vovó, né? Hã? Dá um sorrisão. Você vai sorrir com a alma, com o coração. Sabe por que eu falei isso? Porque tem gente que tá dando sorriso forçado. Por causa das feridas, dos traumas. Mas você vai sorrir com o coração e vai ter gente que vai te dar motivo para sorrir. Eu sei que hoje você não tem motivo para sorrir, mas você vai ter. Pegou? Você acredita? Sim ou não? Posso ver alguns glórias misturado com aleluia aqui? Isso. Oh, meu Deus do céu. E o texto segue dizendo: eu irei para o Egito com você. Não. Peraí. Alguns pensavam que era o Deus de Canaã. Mas ele deixou claro: eu sou o Deus do Egito também. Como assim, pastor? Mas ninguém lá adorava ao Deus de Canaã. Mas José é a inspiração de que o Deus dele é um Deus de verdade. Quando ele diz, eu irei para o Egito com você, ele fica mais tranquilo. Porque você ir para um lugar sem Deus é destruição. Você estar num lugar sem Deus é você perder, é você sofrer. E Deus está mandando dizer para você que ainda não entendeu, Ele está caminhando contigo nesse deserto. Então a palavra eu irei para o Egito com você quer dizer que ao caminhar Jacó
Deus caminhava com ele. Tudo isso por causa de quê, ovelha? Não é possível que alguém não vai conseguir responder essa pergunta. Tudo isso por causa de quê? Por favor, me responda alguém. Eu vou fazer questão de falar teu nome aqui. Quero profetizar na tua vida. Tudo isso por causa de quê? Escreve tudo isso, pastor, por causa... Escreve. Não é possível que alguém não pegou a mensagem. Eu quero que você pense comigo, para tu receber a bênção aí. Hã? Cadê? Tudo isso por quê? Hã? Oh, não é possível. Alguém aqui. Ah, Márcia Regina, por causa da oferta. Meu Deus do céu, Márcia Regina, tu vai receber 7 vezes mais uma porção de vitória que deveria ser uma. Pode preparar para receber. Foi a primeira irmã que eu vi colocar aqui. Tudo isso por causa da oferta dele. Agora, e os filhos? Cadê os filhos? Estão indo... Ovelha, isso é muito forte que Deus está falando no meu ouvido aqui. Os filhos de Jacó, os irmãos de José, estão no deserto com medo dos escorpiões, das cobras, dos ataques do inimigo. Estão com medo dos carros quebrarem, dos egípcios virarem contra ele. Agora Jacó está tranquilo. Tudo isso porque aquela oferta dele tocou no coração de Deus. Eu acho que deu para entender. Olha, eu encerro dizendo para você: não existe sacrifício humano que não seja honrado por Deus quando é feito aos céus, para os céus e para Deus. Não existe falha para quem anda no caminho certo. Tombos existem, falha não vai falhar, não tem como errar. Jacó é o único que está tranquilo porque Deus está indo com ele, mas não com os irmãos de José. Mas pastor, se está com o irmão, se está com o pai, está com o filho. Não. Os irmãos já eram casados, já tinham família, já eram um com as suas esposas, já tinham largado a parentela. Jacó é um homem muito abençoado. Jacó no passado teve seus erros, seus lapsos, mas se converteu um dia. Se você não percebeu, o sacrifício de Jacó atraiu a presença de Deus para ele no deserto. E onde Jacó fosse, a presença de Deus estaria com ele. E por causa da presença de Deus na vida de Jacó, preste atenção, o texto sagrado diz: irei contigo para o Egito e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. Um homem pôde mudar a história de um povo, de uma família, de nações. Mas não era só a oferta de Jacó. O coração dele era um coração convertido, quebrantado, amigo. Jacó aprendeu com os erros, com as falhas, e se converteu de verdade. Jacó conseguiu atrair a presença de Deus para um deserto onde muitos morreram. E quando você vê Deus dizendo para ele: e quando você morrer, José estará ao seu lado. Então Jacó partiu de Berseba nas carretas que o rei do Egito havia mandado.
Ele partiu de Berseba trilhando um deserto, mas não era um deserto tão difícil quanto o deserto dos filhos dele, que não tiveram a mesma atitude que ele teve. Às vezes, filha, nós podemos abreviar a dor, impedi-la ou deixá-la nos consumir. Porque tem pessoas que, se você trouxerem para a sua vida, vai ter mais dor e sofrimento. Tem pessoas que, se você deixarem entrarem no seu coração, poderá trancá-lo, ferir e machucá-lo, ao ponto dele nunca se abrir para mais ninguém. E você tem que entender que um processo, às vezes, é importante para tratar você aí dentro. Eu sei que você se pergunta, será que eu estou pronta para outra? Se você deixa Deus preparar você, se você tem um tratamento espiritual, se você tem um pastor que cuida, se você está nessas campanhas, nessas lives, nessa rotina espiritual, você tem os cuidados de Deus. Nosso ministério aqui é amplo e é focado na família. Às vezes, não irão chegar aos seus ouvidos palavras que te agradam. Mas se você tiver humildade para reconhecer que precisa dessas palavras de Deus para mudar, rapidamente e mais facilmente você sai dessa. E saindo você dessa, você vai chegar num lugar melhor, com pessoas melhores. Vou falar mais uma verdade para você. Não adianta. Tem pessoas que só vão se aproximar de você quando você melhorar. É uma verdade que eu falo com um aperto no coração, porque eu sei que é difícil uma fase, inclusive essa. Mas você precisa superar, você precisa reagir. E é com a fé que você vai conseguir, que você vai superar, que você vai vencer. Poucos querem estar ao lado de quem passa por uma prova, de quem passa por um deserto. Mas na hora que você vence o deserto, as pessoas vão querer estar próximas de você. Mas aí você vai ter uma prerrogativa. Pergunte qual é, meu pastor. Qual é? Qual é a prerrogativa? De você escolher quem fica do seu lado e quem sai. E quem sequer chega. Porque a chave da porta te dá o acesso, mas também impede pessoas de terem acesso a você. Você que afastou de Jesus, se afastou. Será você que se afastou de Jesus e quer voltar? Escreva aqui nos comentários, pastor, eu quero voltar. Eu quero voltar para Jesus. Eu sinto que tem pessoas aqui que estão longe. E Deus te chama agora. Volta. Você que nunca se entregou a Jesus, Ele te chama e te convida, se entregue, porque eu quero salvar e mudar a sua vida para melhor. Ele está falando contigo assim. Você que está arrependido dos seus pecados, escreva comigo. Você que está fria, morna, mais ou menos, que quer voltar para o primeiro amor, escreva aqui nos comentários. Eu quero voltar. E eu vou orar agora por você. Enquanto eu oro, você que já está bem na presença, compartilhe esse vídeo, porque essa oração vai salvar vidas, porque Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida.
compartilhe, deixe o like e ore comigo agora. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai, por falar conosco de forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado, ó Deus, por nos abençoar através dessa palavra revelada, profética. Obrigado pelas revelações, visões e profecias. Obrigado porque o Senhor tem nos tratado aqui, através dessa palavra impactante. Deus, em nome de Jesus, eu te apresento agora cada ovelha que ora comigo. Eu te apresento agora essa irmã e esse irmão que está orando conosco agora. Receba esse pedido de perdão, ó Pai, e faça com que essa mulher e esse homem recebam a tua salvação. Repita assim comigo: eu me arrependo dos meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou nessa casa. Abençoado será você que compartilhou esse vídeo alcançando essa vida. Abençoada será você que curtiu fazendo esse vídeo ir mais longe e fazendo o evangelho ser pregado aos quatro cantos da terra. Em nome de Jesus. Pega a água e deixa do seu lado, não precisa segurar. Em nome de Jesus. Oh Deus, coloca dentro desse copo uma unção poderosa. Uma unção poderosa, Pai, que fará algo acontecer dentro desse corpo que vai beber essa água. Aonde essa água tocar, eu declaro, vai haver cura. Eu creio, eu tenho fé, vai haver milagres. Libertação. Eu consagro orando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Escreva amém. Escreva graças a Deus. Beba com fé. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8. A irmã Elaine acabou de confirmar, glória a Deus, vai sair esse peso, minha filha. Eu via Deus trocando o fardo. Você vai sentir um alívio muito grande. Você vai contar testemunho. Deus falou comigo aqui também de uma pessoa que vai receber um livramento de carro. Foram me dadas 2 visões. Um já recebeu o livramento do carro. A outra vai receber o livramento de carro. Você está na live. Não precisa ficar com medo. Deus vai te dar livramento. Geraldo, Deus abençoe. Deus vai dar livramento na saúde. Antônio, Deus abençoe. Hã? Você crê? Está escrito assim. 2 Coríntios 8:3. Escreve aqui. 2 Coríntios 8:3. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Iniciativa própria é o segredo da vitória. Iniciativa própria. Você sabia que se você tiver iniciativa num lugar, você vai além e vai na frente das pessoas? No mundo espiritual também é assim. Se você está numa empresa particular ou numa instituição pública, a pessoa que é retraída,
ela não tem de iniciativa própria, ela dificilmente vai prosperar mais. Mas quem tem iniciativa própria tem mais testemunho para contar. Guarda esse segredo. Eu sei que às vezes vencer a timidez se faz necessário e você vai precisar. Se você não sabe, eu cuido de um pai que teve um AVC e que não consegue se locomover. É muito difícil para mim, é muito triste. Já chorei muito, choro. E uma coisa que eu aprendi muito com meu pai sempre ajudou as pessoas. Uma vez meu pai ganhou, meu pai jogava, né, na Mega Sena, esses negócios aí, ele ganhou. Você acredita que ele dividiu o dinheiro com a família toda? Ele abençoou eu, meu filho, Rodrigo, meu irmão, abençoou minha mãe, abençoou minha tia, abençoou a família toda. E às vezes eu ficava olhando aquilo, sabe? E me emocionava. Estou te dando um exemplo. Eu não jogo, não jogo, não é meu ramo, entendeu? Eu não faço isso. E não vou falar sobre isso. Eu estou falando sobre um episódio que aconteceu. Só que o que me ensinou essa atitude do meu pai de sempre ajudar as pessoas? Meu pai é um homem muito próspero. Muito próspero. E desde pequeno eu observava ele. Eu me lembro que ele ganhava o dinheirinho dele, aí lá dava para minha mãe administrar, para minha mãe guardar. Né? Isso daí sempre me chamou muita atenção, como ele não era miserável. Muito pelo contrário, era mão aberta. Mas sempre foi muito próspero. E graças a Deus, eu e meu irmão crescemos debaixo dessa visão de ser honesto, correto, ajudar as pessoas. E isso sempre me fez prosperar. E quando eu me converti, uma vez meu pai falou assim, esse aqui é meu filho, bonitão, né? Aí falou assim, não bebe, não fuma, só falta ser crente. Não é que a profecia pegou? Não virei só crente, mas como pastor. Hoje meu pai numa cama assiste eu pregar, e se ele está assistindo aqui, ó, um beijão, pai, te amo. Graças a Deus. E isso ensinou muito. Aí quando eu me converti, eu comecei a entender que o que eu fazia para ajudar as pessoas, fazendo para Deus, eu fui ensinado. E aí minha vida começou a prosperar muito. Mais do que antes. E sempre quando alguém pergunta para mim, Rodrigo, qual é o segredo de você ter milhões de seguidores, de ser próspero, de ser bem-sucedido? É ser fiel a Deus, amar Ele de todo o coração, fugir da aparência do mal, evitar ao máximo o pecado, não viver no pecado, ser fiel no santo dízimo e ser generoso em suas ofertas. O segredo é esse, no mundo espiritual, no mundo físico, estudar e trabalhar. Pastor, não tem dinheiro para fazer uma faculdade. Quem disse que fazer faculdade vai te fazer ser rico? Você não tem dinheiro para fazer uma faculdade, você pode fazer um curso. Você pode... Ovelha, na minha época não tinha Google. E ó que eu não sou tão velho assim, hein? Quantos anos você acha que eu tenho? Fala aqui para mim. Rapidinho, quantos anos o pastor tem? Na minha época não tinha Google, não tinha celular com internet, não tinha esse aparelho bonito, não, nada disso. Para fazer um trabalho de faculdade, de colégio, não tinha internet para pesquisar, não, velha. Irmã Ana Maria, 50, tá me chamando. Ô, irmã, que isso? 50 menos 5, né? A irmã Solene acertou, 45. Suzana, é 45 já, Suzana. Então eu comecei a entender que fazer para Deus, além de abençoar as pessoas, faz você prosperar mais. Então é o mundo espiritual conectado ao mundo físico. Então você entende, ser generoso nas ofertas, tendo iniciativa própria, pegou? Alegria no coração. Oh. E sendo fiel no santo dízimo, você prospera. Tem algo que é marcante na minha vida. Isso não tem muito tempo. Talvez um ano ou dois, sei lá. Uma pousada muito linda, um hotel lindo.
Tava lá alguém desviado dos caminhos do Senhor. Aí perguntou o dono da pousada que chegou naqueles carros importados. Sei lá, aqueles carros que a porta abre para cima. Não é fraco, não. Qual é o segredo disso tudo aí, meu amigo? O segredo é ser fiel a Deus no dízimo e na oferta. Falou com a pessoa que estava afastada. Mas falou por quê? Porque aquele homem estava conversando conosco sobre prosperidade. E esse é um caminho. Então eu dou um conselho para você. Seja fiel a Deus no santo dízimo. E se você for fiel no nosso ministério, eu vou colocar seu nome ali na Arca da Aliança. Você pode honrar a Deus em qualquer ministério. Se você fizer aqui no nosso, eu pego o seu nome e coloco na Arca da Aliança. E se for oferta, voto, eu coloco aqui no azeite consagrado. E oro por você na madrugada também. Amém? Agrada e escreva aqui, eu fui curada para a glória de Deus. Pode escrever 7 vezes, eu fui curada para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Seu pastor te ama.